e conheça nossos serviços. Boa noite, bem-vindos ao JA desta sexta-feira, dia 7 de dezembro. Veja os destaques desta edição. Será enterrado amanhã o corpo do motorista que morreu após a queda de uma árvore durante o temporal. Nossa equipe conversou com uma das crianças que estava na van. Mulher morre atropelada por carro em marcha ré. O medo dos porteiros que precisam trabalhar enfrentando o perigo constante. E ainda, as dicas para usar bem o 13º e não começar o ano endividado. Agora, no Jornal da Alterosa. Vai ser enterrado amanhã, às 11 horas da manhã, no cemitério da Paz, o corpo do motorista de uma van escolar que morreu ao ser atingido por uma árvore que caiu durante o temporal dessa quinta-feira. Ele levava 5 crianças para casa. O repórter Wagner de Oliveira conversou agora à tarde com uma delas e a mãe. Veja com exclusividade. O dia após a tragédia na escola não foi nada fácil. Para Isadora, de 12 anos, que estava no veículo, tudo foi muito rápido. A van estava meio parada por causa do trânsito. Todas as janelas ficaram brancas por causa do raio que bateu na árvore. Aí, nesse susto, a gente levantou e, no meio disso, a van caiu em cima da gente. A gente entrou em desespero, a gente não sabia o que fazer, com 2 crianças pequenas dentro do carro. E uma amiga minha saiu, ela estava no banco da frente, do lado do motorista. E ela teve que sair pelo vidro. E ela estava toda cortada aqui no braço, por conta do vidro e da árvore também que foi nela. E a gente gritava o nome dele, ele não respondia. E não dava para ver, até se você enfiava a cabeça assim, você não enxergava, porque o impacto da árvore nele foi muito grande. Para a mãe, depois do susto, veio o alívio ao saber que a filha estava bem. Ela e uma outra amiguinha saíram da van sozinhas e para poder pedir socorro, e depois as outras 3 crianças foram ajudadas, né? Ela conseguiu sair e pedir ajuda. Eu estou muito feliz que nada aconteceu comigo, com as minhas amigas, assim. Estou muito triste por causa da morte dele. Eu tô com um susto até agora, né? Eu tô apavorada até agora. Nasceram de novo. Sim. Isadora e as outras 4 crianças sobreviveram, mas o motorista Ranô Pierre da Silva Carneiro, de 27 anos, morreu na hora. Ranô trabalhava para a empresa de transporte há pelo menos 3 anos. Todos os dias, no período da manhã, ele vinha até a escola para buscar e em seguida levar os alunos para casa. Excepcionalmente, nessa quinta-feira, no dia da tragédia, ele não trabalharia no período da tarde, mas quis o destino que fosse. Observava o trabalho dele, ele era muito atencioso com as crianças. E assim, do tempo que eu conheço o Ranô, um ano e pouco eu conheci ele, ele era uma pessoa muito bacana. O corpo do motorista será enterrado neste sábado em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, os ventos que atingiram a capital mineira em algumas regiões chegaram até 50 km por hora. A previsão é de mais chuvas e ventania para os próximos dias. É isso mesmo. De ontem até hoje, o Corpo de Bombeiros já atendeu mais de 200 ocorrências em toda a capital, só de queda e poda de árvores. E a previsão, como disse o Wagner, é de mais chuva forte nos próximos dias. O temporal se formou rapidamente e causou um enorme transtorno na capital. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, de ontem até hoje, o órgão registrou 110 ocorrências relacionadas com a chuva. As equipes do Corpo de Bombeiros ainda estão mobilizadas. Logo após a chuva, a tempestade, a gente tinha 150 ocorrências na região central. Eram ocorrências de risco de eletrocução devido aos cabos de energia que estavam na via, corte de árvore, poda de árvore, vistoria em árvore e risco de desabamento em telhas, telhados. Quantas ocorrências vocês atenderam hoje, tenente? Até às 11 horas da manhã, a gente tinha 243 ocorrências em toda Belo Horizonte só relacionadas à árvore. Então, poda de árvore, corte de árvore e vistoria de árvores. No bairro Floresta, uma árvore caiu em cima do muro de uma casa, atingiu um quarto, a lateral de um prédio e a rede elétrica. O estrago aqui dentro foi muito grande. A raiz desta árvore atingiu a parede deste quarto, que ficou completamente destruído.
Por sorte, ninguém se feriu. Os moradores estavam em um outro cômodo da casa. Muita pedra caiu, aquele barulhão. Não senti o barulho dela entrar aqui. Estava tudo arrebentado, arrebentou luz, arrebentou a água. Jogou a água, entrou tudo para dentro de casa. De acordo com este meteorologista, a previsão para os próximos dias é de chuva forte com ventania e possibilidade de granizo na capital. Esse tempo com pancadas de chuva e o tempo mais chuvoso vai se estender pelo menos até domingo. As mesmas características que ocorreram na noite dessa quinta-feira, perceberem esses perigos, procurar um abrigo seguro e esperar a chuva passar. E como será que fica o tempo neste sábado nas outras regiões do estado? Veja a previsão no mapa. Céu encoberto com fortes pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte e no Jequitinhonha. O tempo fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na zona da mata e na região metropolitana. Nas outras áreas, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Em BH, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Nova Porteirinha, os termômetros vão dos 19 aos 33. Oscilam dos 16 aos 31 em Cristais. Vão de 13 a 23 em Barroso e em Sete Lagoas, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Veja agora o tumulto e os estragos causados pelo temporal que atingiu Belo Horizonte nesta quinta-feira. Carros debaixo do tronco e de galhos de árvores e passageiros presos lá dentro. Entre os veículos estava uma van com crianças que voltavam da escola. Elas foram salvas, mas o motorista acabou morrendo. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite e chovia muito na região. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a árvore enorme caiu sobre essa van e sobre outros 5 veículos que ficaram bastante danificados. Aqui dentro havia 5 crianças e o motorista, ele ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Mas o que chama atenção nessa ocorrência é que um bombeiro civil que passava pela região foi quem resgatou as crianças que estavam aqui e elas não tiveram ferimentos graves. Os outros ocupantes dos veículos também não tiveram grandes ferimentos. Na queda, a árvore puxou a fiação e outras 3 de menor porte também se quebraram, aumentando os transtornos. O que realmente pode ter provocado não só a questão da chuva intensa de ontem, mas também a questão da raiz, ela não está em boas condições fitossanitárias. A gente acredita que uma bactéria ela veio afetar a estrutura da raiz. O motorista foi identificado como Ranur Pierre da Silva Carneiro. Ele tinha 27 anos. Na área central de Belo Horizonte, 2 carros foram atingidos por outra árvore que caiu. E na região leste também houve transtornos. 2 árvores foram derrubadas sobre a Avenida dos Andradas. E aqui na região da Pampulha, uma outra árvore de grande porte caiu com a chuva. Olha só, ela foi arrancada pela raiz. A imagem é impressionante, olha só. Foi meio assustador, a gente estava no bar aqui na hora que aconteceu e ventou muito. E na hora que a gente olhou, a árvore estava caindo. Foi uma cena bem apavorante, porque teve vários estouros. Na Avenida Tancredo Neves, outra árvore teve o tronco quebrado. Ela atingiu a fiação e puxou o poste. Aqui no bairro Sagrada Família, 4 veículos foram atingidos por essa estrutura que voou do teto de uma casa quando um vendaval chegou à região. Um grande tumulto, a chuva muito forte, a igreja tinha muitas pessoas participando da missa. Ninguém se feriu. Ninguém se feriu, graças a Deus. E o temporal derrubou vários postes em Vespasiano, na região metropolitana. Com a destruição, comerciantes e moradores ficaram sem energia elétrica. Um cenário desolador. Parece que um furacão passou por aqui. Os moradores ainda estão assustados. O negócio começou um redemoinho de cima para baixo e começou a voar tudo. Voar teia, voar porta, voar tudo. Caixa d'água e gente correndo e gente enxurrada. Um trem parecia que o mundo estava acabando. O proprietário desse carro parou aqui antes da chuva começar. Mas quando começou o temporal, olha a tragédia. Gleison, conta pra gente que situação é essa. Tava eu, minha esposa e meu filho no espetinho do Robertinho, amigo da gente, né? Começou a chover, deu uma rajada de vento. Logo depois, uns 5 minutos mais ou menos, parou e ela veio de repente.
veio arrebentando 9 postes lá debaixo do bairro Serra Dourada até chegar aqui na gente. Para este comerciante, é impossível trabalhar sem energia elétrica. Difícil, né? Tudo depende da energia. Ainda mais o setor de padaria, que precisa essencialmente de energia para funcionar maquinário, balança, tudo funciona através da energia. O bairro Serra Dourada ainda está isolado, mas tem uma passagem do lado da escola entre o bairro Serra Dourada e o Maria José. E essa passagem está liberada, mas aqui nós estamos aguardando a ação da CEMIG para resolver essa situação aqui, que eu acredito que não deva demorar. Na Escola Municipal Maria Aparecida Barros, as aulas tiveram que ser suspensas. Os telhados foram levados com o vento. E aqui bem na calçada existiu uma árvore e ela caiu, derrubando o muro da escola. Pois é, de acordo com a CEMIG, cerca de 50 eletricistas trabalham para restabelecer a energia na cidade ainda hoje. Mas como os problemas foram muitos, amanhã uma equipe volta para continuar os reparos. Criminosos explodiram um caixa eletrônico dentro do prédio da Prefeitura de Guapé, no sul de Minas. Antes de fugir, eles ainda atiraram contra um quartel da Polícia Militar. O cômodo onde fica o caixa eletrônico foi bastante danificado. Vidraças e outras salas da Prefeitura de Guapé também foram atingidas. A ação aconteceu na madrugada desta sexta-feira. Moradores gravaram vídeos durante a noite. Ouça o barulho dos tiros. Ó. Calibre grande, velho. E tá aqui na rua de novo, pelo jeito, mesmo quadrilha. Isso é louco, mano. Testemunhas disseram que os bandidos dispararam várias vezes durante a ação na região central da cidade. A Polícia Militar fez o rastreamento, mas ninguém foi localizado. Testemunhas contaram também que viram 2 carros, um Honda Civic e um Gol Prata, em alta velocidade, em direção à saída de Guapé após a ação. Uma mulher morreu atropelada por um veículo que dava marcha ré em Varginha, no sul do estado. Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. O circuito de monitoramento de um comércio próximo ao local flagrou o momento exato do acidente. Repare quando o carro preto aparece na imagem. O motorista para assim que entra na rua Presidente Antônio Carlos. Ele aguarda o ônibus passar e começa a manobra de ré. Neste momento, ele atinge Eliane Ferreira, de 55 anos, que estava atravessando a rua. Ainda como mostra nas imagens, a vítima estava na esquina deste posto, quando começou a fazer a travessia aqui pela rua Presidente Antônio Carlos. Ela foi atingida por um carro aqui neste ponto. A mulher foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, você vai ver o clima de insegurança e medo em que trabalham os porteiros na capital. Eu volto já já. Você precisa falar com a prefeitura e não sabe como. Depois que o porteiro de um prédio da capital foi baleado pela segunda vez durante o trabalho, vamos ver o que esses profissionais têm feito para garantir o mínimo de segurança. Como driblar o medo de quem trabalha tão exposto. Por muito pouco, esse porteiro que reagiu a um assalto em Belo Horizonte não perdeu a vida. Ele ainda está internado e o caso abre reflexão sobre a conduta dos profissionais e a segurança nas portarias dos prédios. O Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios informou que são cerca de 19 mil condomínios e 30 mil porteiros em Belo Horizonte e região metropolitana. O sindicato disse que já recebeu várias denúncias e muitos profissionais sofrem diariamente com desrespeito e a insegurança. O guarita que dê para ele sentar e esticar as pernas, tem guarita que o porteiro trabalha quase que em pé. Para o presidente do Sindeac, muitas medidas deveriam ser colocadas em prática para melhorar a segurança nas portarias. Portarias adaptadas com vidro à prova de bala, de maneira que o bandido não enxerga o porteiro lá dentro. Tem que ter um espaço ali para a pessoa enviar as correspondências, receber, dar o correspondente recibo sem com que a pessoa veja o rosto dele. Os porteiros não são obrigados a passar por curso de capacitação.
Porém, mais de 1.000 profissionais já participaram de treinamentos na capital e são orientados a não reagir. O assaltante não tem nada a perder, ele tem família, ele tem a vida dele. Então a gente sempre orienta que ele deve seguir as ordens do que está acontecendo, sempre priorizando pela própria vida e pela segurança física dele. Hélio trabalha há 34 anos como porteiro e atende cerca de 700 pessoas por dia. Ele conta que a profissão exige muito jogo de cintura. O desafio é você ter muita atenção. Nesse tempo todo que eu estou aqui, só teve um assalto de mão armada. Deixamos o elemento sair. Quando ele saiu, nós ativamos a polícia militar e lá fora conseguimos pegar ele. Para evitar cenas como estas, em que pela segunda vez José Pereira de Souza, de 60 anos, quase morreu, é que alguns edifícios estão abrindo mão da contratação de porteiros em nome da economia e segurança. Uma alternativa é a portaria virtual. Nesta sala, os atendentes controlam a entrada e a saída de pessoas em 50 condomínios. A gente faz tudo que um porteiro faz, só que numa central de monitoramento. O visitante bate o interfone, ao invés de chamar na guarita, por exemplo, chama numa central de monitoramento que vai estar visualizando as imagens através da central e a gente vai conseguir fazer a liberação do visitante, vai conseguir entrar em contato com o morador, abrir e fechar as portas, tudo remotamente. O presidente do Sindicom, Sindicato dos Condomínios Comerciais Residenciais, diz que o sistema pode funcionar. Mas para alguns edifícios, a presença do porteiro é mais benéfica. O porteiro, ele não vai evitar o assalto, mas ele vai dificultar. Porque quando a pessoa mal intencionada chega num condomínio, ele vê que tem um porteiro físico, ele já pensa duas vezes, quando pensa, em fazer o assalto. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, as dicas para usar bem o 13º salário e evitar começar o ano que vem endividado, né? E daqui a pouquinho, não saia daí. O 13º mal caiu na conta e muita gente já tem destino certo para ele, né? Mas é preciso lembrar dos compromissos do início de ano, época em que as contas chegam quase todas juntas e de uma vez. IPVA, IPTU, matrícula e material escolar. Veja agora o que fazer para não começar 2019 de cabelo em pé e cheio de dívidas. A primeira parcela do 13º salário já foi paga a 48.700.000 brasileiros e a segunda já cai agora no dia 20. O pagamento injeta 211 bilhões de reais na economia, segundo o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. O dinheiro a mais mexe com o nosso poder de compra e as tentações estão por toda parte. Roupa, sapato, bolsa, várias coisas para casa. Este consultor financeiro alerta. É neste mês que muitas pessoas ficam mais endividadas. Infelizmente, o 13º traz uma falsa sensação de riqueza. Por quê? Porque você recebe um recurso, acredita que tem mais dinheiro disponível, só que o problema é que aquele recurso só cai naqueles meses, em novembro, em dezembro. Só que para as outras prestações, você terá que contar exclusivamente com o dinheiro do seu orçamento mensal. Se houver espaço no orçamento para aquela prestação, nenhum problema. Mas caso não haja espaço para a prestação, uma dívida pode estar se formando. Para quem já está no vermelho, a melhor saída pode ser usar o dinheiro extra para pagar as contas. Pagar a conta com o 13º, não tem jeito. Mas para aqueles que o 13º não dará para quitar a dívida, é importante buscar quitar pelo menos aquelas dívidas que têm a taxa de juros mais alta. Por que isso? Porque quanto maior a taxa de juros, mais aquele empréstimo vai crescer. Algumas pessoas preferem guardar o dinheiro para as despesas do início do ano. IPTU, IPVA, matrícula de colégio. Guardava para pagar IPVA, seguro do carro e tudo. Nem a mão não põe. Já Maria Helena decidiu investir. Ela vai usar os R$ 2.700 do 13º dela para comprar cosméticos e vender de pronta entrega. E ele me dá o retorno de 40% a 120% de acordo com a minha determinação de trabalho. E esse 13º hoje, para mim, eu não tenho ele só fim de ano. Só dezembro. Eu tenho ele no decorrer do ano inteiro, de janeiro a dezembro, eu consigo me pagar o meu 13º. Se organizar. O JA termina aqui, você fica agora com o SBT Brasil. A gente volta a se encontrar na segunda, às 7h15 da noite.
Um ótimo fim de semana para você e até lá. Tchau!